Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso lado. Vamos então dar continuidade daquilo que são nossas aulas sobre eletrônica digital. Para hoje vamos trazer um conceito novo. Nas aulas passadas aprendemos a como utilizar as portas lógicas, só que já não é possível utilizar as portas lógicas para alguns tipos de conceitos que nós precisamos, ou para projetos mais complexos. Então é necessário vermos de novo algumas questões teóricas antes de darmos a continuidade da aplicação das portas lógicas. Dizer que estamos apenas nos conceitos introdutórios sobre eletrônica digital, então ainda há um longo caminho à frente para percorrer e por isso vamos então trazer a álgebra de Boole, que é um elemento muito importante para aquilo que é a eletrônica analógica. Dizer que a álgebra de Boole foi desenvolvida pelo o grande cientista, o George Boole, em 1854, dizer que é um conceito muito antigo sobre os sistemas digitais, o conceito de sistema digital, ou com esses conceitos de muito antes de existir, se calhar, a eletrônica digital, já existiam os conceitos da álgebra de Boole, que é derivado dos conceitos de matemática, tá? Esses conceitos da álgebra de Boole são na verdade extraídos da matemática. Há um capítulo em matemática que é chamado Lógica Matemática. É lá onde são, na verdade, extraídos alguns conteúdos que nós vamos, na verdade, começar a abordar aqui nesse mesmo canal. Então já começamos a falar de duas coisas importantes. Já vimos que quando estamos a falar de 5 volts, estamos a falar de um lógico, estamos a falar ou de um nível lógico alto, tá? Ou de um sinal alto, tá? Estamos a falar também de um sinal verdadeiro, tá? Estamos a falar de um sinal verdadeiro. Enquanto que quando estamos a falar de 0 volts, estamos a falar de 0 também, lógico, e também estamos a falar de um valor falso ou ausência de tensão. Então, é importante nós sabermos, então, na verdade, o que é uma função booleana, tá? Temos que saber primeiro o que é uma função booleana, função booleana. O que é uma função booleana? Esse conceito é muito importante, nós percebemos o que é uma função booleana. Já nas aulas passadas, começamos a falar sobre a função not, lembram da função not? Falamos também sobre a função OR, e também falamos sobre a função AND, certo? AND, que é aqui A vezes B, né? Então, esses conceitos, se você notar, são na verdade funções booleanas, tá? Na verdade são funções booleanas. Então, podemos concluir que funções booleanas, ou expressões booleanas, na verdade são as funções constituídas por variáveis, tá? Temos aqui variável A, variável B, variável C e so on. Podemos ter várias outras variáveis. Podemos ter uma função A, B, C, D. É uma função com várias variáveis. Mas, como sempre, separados pelas expressões, pelos sinais, nesse caso, mais o X, ou vezes, que nós representamos aqui, na verdade, com os pontos, tá? Então, estamos a falar de uma função booleana A, B, C. Pode ser, então, aqui A vezes B. Também pode-se dizer A e B ou C e D. Então, estamos perante a uma expressão booleana. Então, na verdade, é isso que é uma expressão booleana, tá? Então, já temos aí mais ou menos como é que é uma função booleana. E essa função pode tomar diferentes variáveis. Mas também já vimos que quanto mais variável nós tivermos, maior são os números de combinações, tá? O nosso carro, até agora, nós vamos a conseguir utilizar apenas 2 tipos de combinação, tá? Se quiséssemos acrescentar mais funcionalidade ao nosso carro, poderíamos, na verdade, precisar de mais variáveis, tá? E para isso, para podermos trabalhar com mais variável, de modo a simplificar também o projeto, nós vamos precisar das expressões booleanas. Vamos supor que nós tenhamos aqui uma função ABCD, tá? Igual a ABCD mais ABCD negado mais
B negado D mais AB, todo ele negado, mais AC. Então, na verdade, aqui nós estamos perante uma função booleana. E essa expressão, imagina o que é montar porta lógica utilizando todos esses conceitos aqui, tá? Então, teria uma porta lógica aqui, já tem uma porta lógica de umas, duas, três, quatro entradas. Aqui teria uma porta OR, aqui teríamos umas, duas, três, quatro, cinco portas lógicas, com a porta NOT, mas aqui mais uma outra porta AND. Só de porta AND, só de porta OR tenho 1, 2, 3, tenho 4. Poderia precisar de uma OR de 4 entradas, tá? E de porta AND, então eu tenho aqui várias funções que eu vou precisar, na verdade, utilizar muitas portas lógicas, tá? Teria que utilizar muitas portas lógicas. Então, para poder simplificar essa expressão e torná-la mais redutível, é necessário, então, nós conhecermos os postulados da álgebra de Boole, tá? É importante nós conhecermos os postulados, tá? Postulados da álgebra de Boole, tá? É importante nós conhecermos os postulados. Por que esses postulados? Esses postulados, na verdade, vão nos ajudar a reduzir, tá? Os postulados vão nos ajudar a reduzir aquelas expressões que, se não aplicássemos os postulados, seriam muito mais complexas e poderíamos gastar um número infinito de portas lógicas, ou poderíamos gastar muitas portas lógicas, ou poderíamos gastar muitos circuitos integrados. Então, as álgebras de Boole nos ajudam a reduzir essa expressão que nós temos aqui, que é muito grande, numa expressão menor, tá? E com isso aumentar maior funcionalidade no nosso projeto, tá? Então vamos lá relembrar um pouquinho esses postulados da álgebra de Boole. Lembrar que existem vários postulados, tá? Existem vários postulados. Então nós vamos começar aqui a numerar alguns postulados. Não estamos a dizer que só são esses no mundo. Existem muitos outros, tá? Então vamos começar com o nosso primeiro postulado, tá? O primeiro postulado da álgebra de Boole que nós vamos apresentar aqui vai depender da ordem ou da bibliografia que você tiver a utilizar, tá? O primeiro postulado que nós vamos utilizar, o primeiro é A mais 1, tá? Esse é o primeiro postulado que nós vamos ter aqui. A mais 1, o que isso quer dizer? Que a soma lógica de uma variável mais um valor lógico equivale a um valor lógico, tá? Esse é o primeiro postulado da álgebra de Boole, tá? Então, sempre que eu tiver a somar uma variável mais um valor lógico, vai ser sempre igual a um valor lógico, tá? E se eu tiver agora a somar, atenção, valor lógico 1, certo? Valor lógico 1. E se eu tiver então agora que somar, vou colocar aqui o segundo postulado, tá? Vou colocar aqui o segundo postulado. Se eu tiver agora a somar A, certo? Mais 0, será igual a quê? Agora aqui o valor lógico já não é quê? Já não é 1, agora o valor lógico é 0, certo? Vou colocar aqui 0 para não confundir com O. Vou colocar aqui simplesmente aqui um corte, se para indicar que isso é 0, tá? Vou colocar aqui, tá? Então, eu tenho aqui uma variável e tenho aqui 0 lógico. 0 lógico já vimos o que significa, certo? Significa falso, significa ausência, significa que não tem tensão. Então, será igual a expressão, ou seja, será igual à variável A. Então, já A pode ser qualquer um outro valor, tá? É só simplesmente como referência para nós termos ali o abecedário, o ABCD, e podemos utilizar muitas outras variáveis de acordo com o que nós vimos aqui nesse postulado, tá? Então já vimos aí, sempre que eu tiver A mais um valor lógico 1, então o resultado será sempre o valor lógico 1. Enquanto se eu tiver A ou uma função mais 0, o valor lógico será sempre igual a essa função. Então já aprendemos aí dois postulados com relação à soma. Vamos lá então no terceiro postulado da álgebra de Boole. Vamos então agora no quesito da multiplicação. A vezes 1. Ou A ou
A e 1, tá? No quesito da multiplicação. Então também já sei que A vezes 1 é o mesmo conceito. Todo número a multiplicar por 1 é ele mesmo. Então vou colocar aqui que será igual a, tá? Esse postulado é muito bom, tá? Então vamos ter mais um quarto postulado, tá? Que vamos ter na ótica da multiplicação, certo? Então vamos ter aqui A vezes 0, tá? A vezes 0. Vou colocar aqui, tá? A vezes 0, já sabemos também que qualquer variável a multiplicar por 0 será sempre 0. Então, vamos colocar aqui 0, tá? Então já vimos aí, até agora vimos 4 postulados da álgebra de Boole, para podermos então percebermos esses conceitos da álgebra de Boole. Vamos lá então avançar com o quinto postulado, certo? O quinto postulado da álgebra de Boole vai ser esse aqui, quinto postulado da álgebra de Boole. Vamos continuar sempre com a soma, vamos agora somar dois valores, tá? Então vou ter aqui A mais A. Se eu tiver duas variáveis iguais a somar, será igual a 2A? Não. Atenção que aqui nós estamos a falar de lógica, não estamos a falar de quantidade. A mais A será sempre igual a A, tá? Será sempre igual a A. E A vezes A, vamos aqui no sexto postulado da álgebra de Boole, onde vamos ter então A vezes A, tá? A vezes A vai ser igual a quê? Vai ser igual a vezes A vezes A. Se não está a entender o meu A, é só você comentar e colocar aí nos comentários que eu vou modificar então, em vez de utilizar letras minúsculas, vou usar letra maiúscula, tá? A vezes A vai ser então igual a letra A, tá? Então vou mudar para as letras maiúsculas para não fazer confusão, tá? Então A vezes A vai ser igual a A, ou seja, uma variável a multiplicar por ela mesma é a mesma variável. Uma variável a somar por ela mesma é a mesma variável, tá? Então, na verdade é isso aí que nós tínhamos até agora para vermos sobre os postulados de Boole. Então, existem mais alguns postulados, tá? Existem mais alguns postulados da álgebra de Boole que vamos então verificar. Agora vamos ter aqui, vou mudar, agora em vez de utilizar o sétimo postulado, em vez de utilizar A minúsculo, vou utilizar A maiúsculo, tá? Então vou ter aqui A mais A negado, tá? Vai ser igual a quê? Se eu tiver uma expressão, uma função A mais uma função A negado, será igual a 1, tá? Será igual a 1. Esses postulados são muito importantes, tá? É importante você exercitar esse postulado de modo com que você interiorize ele na tua cabeça, de modo a você não esquecer na hora que tiver a resolver problemas de lógica booleana, ou problemas com portas lógicas, de modo a reduzir as equações então das portas lógicas. Temos ainda mais um postulado, um oitavo postulado. Se fizermos aqui a operação da soma, agora vamos fazer a operação da multiplicação, tá? Então vamos estar aqui no oitavo postulado, vamos ter agora A vezes A negado, vai ser igual a quanto? A vezes A negado vai ser igual a, coloca aqui nos comentários que eu vou lhe responder, tá? Coloca aqui no comentário que eu vou lhe responder sempre que possível. Então será igual a 0, tá? Será igual a 0. Vamos sempre colocar esse valor aí para não esquecer, para não pensarem que é A vezes A negado será a 0, tá? E ainda temos mais um postulado ainda da álgebra de Boole muito importante que nós não devemos nos esquecer, tá? Então vamos colocar aqui mais um nono postulado, tá? Mais um nono postulado da álgebra de Boole, que é o A negado duas vezes. A negado duas vezes, tá? Será igual a negado uma única vez. Já vimos também isso na aula passada, quando fizemos os testes das portas lógicas. A negação da negação é igual a mesma variável que entra, tá? Então, em suma, são esses alguns postulados da álgebra de Boole, ou então os postulados principais da álgebra de Boole. Se eu tenha me esquecido de algum postulado, por favor, coloque aqui nos comentários. Eu sei que alguns de vocês conhecem a álgebra de Boole. Então, essas são as novas propriedades, ou seja, são os novos
os novos postulados mais importantes da álgebra de Boole que nós devemos ter nas nossas mentes. Relembrando os conceitos de hoje, falamos sobre, estamos a abrir um novo capítulo que estamos a falar sobre a álgebra de Boole. Vimos que foi desenvolvida por George Boole em 1854, que foi um matemático, tá? E os conceitos da álgebra de Boole derivam-se de matemática. Vimos que 5 volts corresponde a 1 ou valor verdadeiro, que 0 volts corresponde a 0 e falso. Também vimos então o que é uma função booleana. Vimos que uma função booleana, na verdade, é uma função constituída por variáveis e sinais a, ou e negação, conforme vimos aqui os exemplos que nós já temos utilizado nas portas lógica. Então vimos aqui uma função booleana e falamos que nós podemos ter uma função booleanas muito mais complexas e muito maiores, tá? Ou muito maior, tá? Então, para isso vamos precisar de reduzir essas mesmas equações. Para reduzir essas mesmas equações, é aqui onde então trouxemos os conceitos dos postulados da álgebra de Boole, tá? Então, esses são alguns postulados da álgebra de Boole. Na próxima aula vamos ver algumas propriedades da álgebra de Boole e também então alguns teoremas da álgebra de Boole, tá? Para podermos então fecharmos com esse conceito. Então, não esqueça de colocar no comentário qualquer dúvida com que você então tenha e também não esqueça ainda de deixar aí nos comentários algum outro postulado que eu tenha me esquecido com relação à álgebra de Boole. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Até a próxima.